Meus amigos, a gente vai falar agora sobre matemática. É uma coisa que até hoje me dá um certo arrepio quando eu falo, porque eu sempre fui um péssimo aluno nessa matéria. Juro e não nego isso para absolutamente ninguém. Quando eu falo em matemática na minha vida, eu já fico preocupado. Meu Deus do céu, lá vem matemática, lá vem matemática. Mas matemática toca a nossa vida, né? Matemática, infelizmente, está diante da gente a toda hora, a todo instante. E a matemática não significa somente fazer aquela continha de 2 mais 2 são 4, 2 mais 2 são 5, como diria Roberto Carlos, mas a gente tem que estudar sem dúvida alguma. E vem aí o Enem, no próximo mês de novembro, exatamente, e a matemática é, sem dúvida alguma, dor de cabeça, não só para mim, mas para muita gente. E é por isso que eu escolhi alguém gabaritado para falar sobre matemática e dar dicas importantes a todos aqueles que vão fazer o Enem 2025. E eu escolhi o professor Alex Arruda, ele que ensina matemática há 22 anos, exatamente. Ele atua nas cidades de Jequié e Vitória da Conquista, no sudoeste do estado da Bahia, e pelo que eu soube, o hoje professor Alex sempre teve dificuldades em matemática na época em que era estudante. Bem, ele garante que isso facilita, de certa forma, a conversa dele com alunos que também têm essa mesma dificuldade. E é tudo isso que a gente vai saber agora, como também saber detalhes de como se comportar bem e que peso, afinal de contas, tem essa tal de matemática num evento como o Enem. E aí, professor, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, boa noite, senhores ouvintes. Como foi apresentado aí, eu me chamo Alex, dou aula de matemática tem 20 anos, e, assim, trabalho voltado mais para o Enem, para o vestibular. Como acabo citando aí, eu sempre tive muita dificuldade em matemática quando estudante. E aí as coisas começaram a caminhar quando entrei no cursinho e eu percebi que o problema da matemática é porque a gente tem muita dificuldade na matemática básica, naquela matemática de 7ª e 8ª série. Quando você acaba dominando aquela parte, as coisas começam a fazer muito sentido. Com isso, eu acabei me tornando professor de matemática, e o que eu falo sempre com os alunos, é uma facilidade que eu tenho de comunicar com o aluno, é exatamente isso, porque a minha mente foi toda durante a escola como um aluno com muita dificuldade em matemática. Então, quando eu comecei a pegar os caminhos corretos, isso me ajuda muito na forma de explicar ao meu aluno. Então, assim, eu consigo pegar qualquer tipo de conteúdo, fazer uma síntese do conteúdo de maneira rápida, concreta e objetiva, para que o aluno acaba conseguindo entender com mais facilidade, porque eu sei já como funcionam as entrelinhas para entender determinados conteúdos. Então, isso acaba... Professor, isso é interessante, professor, é interessante isso, muito interessante. O aluno chega à 8ª série aos trancos e barrancos, né, em matemática, e aí você consegue transformar esse aluno. Como é que você trabalha a mente dele para que ele chegue ao 2º grau, né, de uma forma diferenciada? Bem, eu uso eu mesmo como exemplo. Eu falo para eles, galera, eu nunca fui bom em matemática, entendeu? Então, assim, quando eu começo o curso, praticamente, eu já começo fazendo a revisão de matemática básica. O curso, geralmente, a gente inicia no mês de fevereiro, e aí eu passo o mês de fevereiro inteiro fazendo toda a revisão de ginásio, potenciação, produto notável, fatoração, MMC, MDC, radiciação, toda essa partezinha logística de operação da matemática, essa parte operacional, a gente acaba ajustando para depois que eu fecho essa parte de matemática básica, eu consigo entrar em qualquer tipo de conteúdo, em trigonometria, o que for, porque tudo isso vai ter como culminância essa matemática básica. É fazer uma radiciação, saber racionalizar, é saber fazer uma potenciação. Então, assim, a primeira coisa que eu tenho que fazer logo com o aluno quando entra no curso é solidificar logo essa parte de matemática básica, essa parte de revisão de ginásio. Entende? Agora, quando você está falando em Enem, esse ensino é diferenciado e por isso você tem esse curso essencial. E que diferença é que o curso oferece para especificamente trabalhar o aluno e prepará-lo para o Enem e para o vestibular? Olha só, a respeito do Enem em comparação com o vestibular, a prova de matemática do Enem, eu acho ela muito mais tranquila do que a prova de matemática do vestibular. A prova do Enem, o maior problema que nós temos no Enem não é a prova, e sim o tempo que é muito curto para muitas questões. Então, de maneira específica, eu já
trabalho muitos anos com a prova do Enem, então já sei mais ou menos os assuntos que mais são cobrados na prova do Enem. Então, no decorrer do curso, a gente acaba lapidando logo essa parte desses conteúdos que caem com muita frequência no Enem, para que o pessoal não tenha muita dificuldade, certo? Eu trabalho muito não com um assunto, certo? O curso aqui é focado em muito, mas muito exercício. Até o final do ano aí, eu pretendo bater mais de 1.000 questões resolvidas com os alunos. Mais de 1.000... Peraí. Você pretende resolver mais de 1.000 questões de fevereiro até o Enem? Olha, eu te garanto que eu faço mais de 1.000 até o Enem. 1.000 eu bati no ano passado. Acho que o ano passado eu cheguei a fazer, acho que fiz umas 1.300 questões. Sim. Até agora eu já estou com 700 e alguma coisa questões resolvidas de fevereiro até agora. E durante esses 3 meses, eu garanto fazer mais 300 questões, além de explicação de conteúdo. Então, 1.000 questões, isso aí eu bato tranquilo. Tá. Então, qual é a técnica que você usa para que eles entendam isso? Linguagem simples, curta, rápida, objetiva e praticar muito exercício. Então, é exatamente aí que está o gargalo, entendeu? Matemática, muitas pessoas acabam estudando errado porque só querem decorar a fórmula. Não é a nossa missão. A nossa missão é saber como funciona. Por exemplo, um dos assuntos mais importantes que cai no Enem, geometria espacial. Esse conteúdo, eu não passo essas fórmulas que o pessoal acaba passando para decorar. Então, a gente vai vendo como funciona a manipulação dessas fórmulas. É um assunto que, geralmente, aqui os alunos acabam aceitando de maneira muito leve esse conteúdo. É uma questão que, se cair na prova do Enem, muitos aqui, com certeza, vão ter um bom resultado. O ano passado, por exemplo, no curso, nós tivemos mais ou menos uns 43 alunos que tiraram notas acima de 800 pontos no Enem. 800 pontos no Enem, na prova do ano passado, foram alunos que acertaram de 37 questões acima de um total de 45 questões, incluindo alunos que teve 43 acertos, incluindo alunos que teve 42 acertos de uma prova de 45. Então, assim, é um resultado assim, que eu achei muito interessante em relação a outros cursinhos. Se você pegar outros cursinhos para bater um resultado desse de 40 e poucos alunos com a nota acima de 800 pontos, é muito difícil. Porque não só tem matemática no dia da prova, né? Tem matemática e outras disciplinas para poder dividir esse tempo aí. Então, assim, eu espero esse ano superar essa marca, né? O objetivo do curso é sempre ir superando cada vez mais esses resultados, entendeu? Como forma de motivação para a gente poder trabalhar. Muito bem. Quais são, Alex, as habilidades matemáticas que você acredita são mais cobradas na prova do Enem, ou vão ser mais cobradas, né, na prova do Enem 2025? Mas, assim, é o que eu falo sempre com o aluno. Tem que ter muita noção de leitura de problemas. A prova do Enem, e que mais, assim, realmente cai, e você pode galgar, né, escalar uma pontuação mais rápida, seria você tendo uma especialidade, assim, um aprofundamento nos conteúdos de geometria espacial, que é um assunto que cai bastante no Enem. Aí vem os assuntos de estatística também, que cai na prova, e é muito fácil. E aí vem outros assuntos, assim, que são, quando cai na prova, é muito simples, apesar de que os alunos têm muito medo. Por exemplo, no Enem, tem chance de cair uma questão de trigonometria. O que cai de trigonometria no Enem é a coisa mais simples do mundo, só que estudar trigonometria para o Enem não é a mesma trigonometria focada no vestibular, tá certo? Assim, tem assuntos que a gente já sabe o que filtrar, e como o Enem vai cobrar. Então, às vezes, as pessoas acabam pegando um assunto, trigonometria, que é aprender toda a trigonometria para fazer o Enem. Eu te garanto que o que vai cair de trigonometria no Enem só são apenas 2 tópicos. Trigonometria no triângulo, que é bom ter uma noção de trigonometria no triângulo retângulo, certo? Lei do seno e lei do cosseno por segurança. Mas, assim, o foco maior do Enem é a parte de função trigonométrica. E é uma parte do conteúdo muito simples e fácil. Dá para qualquer aluno acertar uma questão de função trigonométrica com tranquilidade. Tá. Há, na sua opinião, alguma tendência de aumento também na complexidade, né, das questões de geometria ou álgebra no Enem deste ano, Alex? Rapaz, acredito que não. Acredito que não. O Enem sempre tem o seu perfil, né? É um modelo de prova esse aí mesmo. Agora, sim, o que tem mudado é a pontuação. Porque, assim, no ano de 2022 abaixo, eu tinha alunos aqui que faziam 34 acertos na prova e já batiam 800 pontos.
Então, Sim. de maneira inusitada, no ano de 2023 e no ano de 2024, para o aluno bater 800 pontos na prova de matemática, ele teria que estar fazendo em torno de 37 questões acima. Então, essa Sim. pontuação aí acabou mudando um pouco, entendeu? E matemática e redação é uma das disciplinas que consegue jogar a sua nota muito para cima, entende? Então, tem que se fazer uma boa prova, inevitavelmente, de matemática e redação, com certeza. Quais são os temas assim do conteúdo programático, né, que costumam ser mais negligenciados e que deveriam merecer uma atenção especial? Ou que estão merecendo da sua parte? Rapaz, olha só, a prova do Enem de matemática, eu acho uma prova bem diversificada, entende? O que eu acho que é errado no Enem é a quantidade de questões para o tempo que se tem. A estrutura da prova, os conteúdos abordados, são os ideais, né? Eles cobram questão de geometria espacial, cobram questão de análise combinatória, cobram questão de probabilidade, que geralmente são assuntos interessantes que acabam aproximando a matemática do cotidiano. O que eu acho errado do Enem é você fazer uma prova de 90 questões para o tempo que é proposto. Poderia, sim, fazer uma prova de matemática, certo? Com menos questões, ao invés de ser 45, colocar uma prova com 25 questões. Dá para você abordar todo o conteúdo da matemática, da sua vida, da vida escolar do aluno inteiro, entendeu? Com 25 questões. Dá para você fazer uma boa prova, certo? Uma prova seletiva com 25 questões, ótimo. Agora, 45 questões, eu não vejo muita necessidade de você submeter o aluno a fazer 45 questões de matemática, mais 45 questões de natureza. Eu não vejo muita necessidade nessa logística, né? Então, Sim, sim. eu acho que é muita questão muito tempo. Certo. E como é que o raciocínio lógico é avaliado em uma prova de matemática, por exemplo, no Enem? Eu falo sempre com os alunos. O que é mais importante para você ir bem no Enem é a sua estratégia de como responder a prova. Acontece que o aluno, às vezes, não tem muita habilidade, certo, de pegar esse tipo de prova com o tempo que lhe propõe. Eu falo sempre com o aluno, vocês não podem ficar perdendo tempo, certo, em questões que não sabem resolver aquela questão. Uma das marcas do meu curso é exatamente isso. A gente trabalha o conteúdo e trabalha os modelos de questões. Então, assim, o meu curso é focado em modelo. Quando eu chego aqui e explico o assunto do aluno para o aluno de logaritmo, eu já pontuo para ele, ó, logaritmo é isso, faz assim, assim, assim. As questões que têm possibilidade de cair no Enem de logaritmo, é essa questão. Então, eles já vão com os modelos prontos, entendeu? Porque eu já sei qual é o estilo de problema que cai no Enem a respeito do conteúdo de logaritmo. Eu sei quais são as perguntas possíveis que podem ser feitas na questão de função trigonométrica. Então, eu já tenho a experiência, porque eu estudo muito prova. Eu não estudo mais livro, eu estudo hoje estilo de prova. Quando o cara vai fazer um concurso, a primeira coisa que eu faço no concurso é pegar aqui várias provas daquela banca e saber mais ou menos qual é o estilo de questão que aquele elaborador de prova ele quer fazer. Então, ali, eu pegando 5 provas, eu consigo mais ou menos ter a ideia do elaborador. Então, eu já sei mais ou menos qual é o estilo que ele gosta de problemas, como funciona. Então, assim, eu tenho que ser muito direcional, entendeu? Prático. Aqui, o foco aqui, além da teoria, é fazer muito exercício, que geralmente a galera faz muito pouco aí por fora. Mais com teoria e menos exercício. O foco aqui é outro. Você está falando muito aí sobre a questão da exiguidade de tempo, né? É muito pouco para o número de questões. Então, que dicas você daria para otimizar o tempo de resolução dessas questões durante a prova? O primeiro passo, que eu falo sempre, é você pegar a prova do Enem, observar quais os assuntos mais cobrados, estudar vários modelos de exercícios daquele conteúdo, aí tem que ter um conhecimento de prova e tudo mais, eu mesmo fico muito atento, tanto à prova do Enem, como vários simulados que são feitos aí por outras empresas, como Sistema Aridstar, como Poliedron, como Somos. Então, a gente fica treinado aos modelos que vem cobrando nesses simulados, e aí a gente começa a trabalhar vários modelos. Primeira coisa é você perceber quais são os conteúdos mais cobrados na prova de matemática. Resolver uma bateria de exercícios sobre isso, para que você não tenha muita dificuldade na prova do Enem, tá certo? Então, assim, de fato, matemática, eu desconheço outra maneira de aprender a não ser fazer muitos exercícios.
E que você que é um estudante de provas realizadas também, para que você possa evoluir no ensino, quais são as mudanças, professor, que você tem observado no perfil das questões de matemática do Enem nesses últimos anos? Há alguma? Cara, não. As provas, elas seguem um perfil, já são questões já esperadas a encontrar, entendeu? No seu caderno de prova. O lance mesmo é que os alunos estão chegando assim, ainda com muita dificuldade em saber otimizar, equacionar esse tempo de prova, certo? Para as resoluções das questões. A maior dificuldade hoje, o gargalo, está exatamente aí. O aluno, às vezes, ele pega uma questão, ele não sabe fazer a questão, ele quer levar 10 minutos ali quebrando a cabeça com a questão, e isso acaba comprometendo toda a prova. Porque o tempo da prova é muito curto. Entendeu? Então, o cara tem que ir realmente afiado, com vários modelos de exercícios, porque acaba repetindo, cara. Acaba repetindo. Entendeu? Uhum. O uso de gráficos e tabelas tem sido mais frequente, Alex? E como é que os alunos podem interpretar isso assim de uma forma mais correta durante as provas? Tem um caminho para isso ou não? Tem sim, tem sim. A prova do Enem, ela acaba cobrando muitas questões relacionadas a gráficos de função do primeiro grau, gráficos de logaritmo, ou seja, gráfico de exponencial, ou seja, gráfico de trigonometria. Por exemplo, eu sempre falo com os alunos, aluno, tem que pedir a Deus que caia gráfico na prova, porque é uma coisa técnica, rápida e fácil de fazer. Acontece que, se você, aluno, colocar na cabeça que caiu gráfico na prova, o meu foco em qualquer gráfico é sempre saber tirar um elemento chamado par ordenado do gráfico. O par ordenado é muito simples, o que é x e o que é y. Cara, se cair um gráfico de logaritmo, um gráfico de trigonometria, a função vai ser dada na questão. Então, você pode pegar o par ordenado que deu no gráfico, acabar substituindo e acabar não encontrar alguns determinados valores de algumas variáveis que a questão acaba oferecendo. Os gráficos de estatística também é muito tranquilo. Estatística é um dos conteúdos que cai no Enem, que geralmente cai 3, 4 questões na prova, que é sobre moda, média, mediana, que é uma parte bem tranquila. Qualquer aluno que tem muita dificuldade em matemática não pode ir para a prova com dificuldade desse termo de estatística, porque é uma questão fácil, tem que ter atenção, porque existem algumas armadilhas em questão de estatística, principalmente quando está envolvendo mediana, entendeu? Então, ele coloca uma questão muito fácil, você acaba ali se iludindo com a questão, mas tem algumas armadilhas em questões que envolvem mediana. Por exemplo, tem muito tempo que o Enem não cobra questões relacionadas a desvio padrão, ligado à estatística. Há uma possibilidade de ser cobrado. Então, assim, é bom ir para a prova com esses conhecimentos, entendeu? Gráfico, com certeza, cai na prova, principalmente gráfico de função do primeiro grau, que às vezes muitos alunos acabam optando para fazer essas questões de gráfico de primeiro grau como sendo regra de 3. Geralmente, gráfico de função de primeiro grau são 3 questões na prova. Há uma possibilidade, sim, de cair uma questão de função quadrática também, em forma de gráfico. Então, é mais ou menos essa parte aí. É bom ter uma noção, sim, dessa parte de função ligada a gráfico, porque faz parte da prova com toda certeza. São os erros mais comuns que você tem identificado durante uma prova do Enem, uma prova de matemática, Alex? E de que forma você indicaria para que esses erros fossem superados? Bem, o que acontece muito é que a galera tem muita ainda dificuldade, por incrível que pareça, em interpretar o que a questão está pedindo. Entendeu? Então, assim, às vezes, também outra coisa, manipulação de fórmulas. Então, eu sei, com certeza, que o Enem vai cobrar uma questão sobre esfera. O aluno ainda chega aí para a prova do Enem com dificuldade em conhecer volume e área de esfera. Então, isso não pode estar acontecendo, escrevendo fórmula errada, entende? Fórmulas essas a gente acaba deduzindo aqui para facilitar um pouco mais. Então, essa parte também que o Enem dá oportunidade de colocar a parte de matemática básica também, questões que usam a ideia de raciocínio lógico. Então, uma questão que o Enem cobra que não é para usar fórmula, muita gente acaba se perdendo, porque a galera só quer aplicar fórmula. Então, às vezes, o próprio Enem coloca questões, às vezes, com sequência de números, que por raciocínio você acaba fazendo uma questão sem nem usar fórmula. Questões de gráfico que você acaba também analisando sem nem aplicar fórmula, mas a galera só quer aplicar tudo em função de quê? De fórmula. Então, assim, tem uma parte aqui do conteúdo do curso que eu acabo fazendo, que é mais ou menos essa parte de análise de, tipo, a ideia de vários problemas, vários exercícios de raciocínio lógico, em que você pega algumas malícias
por trás do enunciado, na estrutura da montagem da questão. A gente consegue fazer algumas logísticas que acabam facilitando aí na resolução de alguns exercícios. Há a possibilidade de alguma pegadinha? Existe várias. Existem várias pegadinhas do Enem que você tem que ler com muita atenção. Várias pegadinhas mesmo. Eu poderia exemplificar uma pegadinha dessas aí, só para a gente ter ideia de como é que isso é feito numa prova de matemática? Cai na prova lá uma questão sobre função quadrática, uma função do segundo grau. E aí ele coloca uma função do segundo grau, escreve a fórmula, ele fala que o L da função representa lucro, e ele fala que o X da função representa o número de bonés. Lucro e bonés. L, lucro, X, bonés. Aí o Enem vai lá e pergunta bem assim na prova. Quantos bonés terão que ser vendidos para que a empresa tenha lucro máximo? Então, uma pergunta dessa cai bastante, né? Cai no Enem uma questão sobre esse tipo de problema, e a maioria dos alunos acaba fazendo a questão errada. Simplesmente porque a galera vê lá o nome lucro máximo, aí a galera quer calcular o lucro máximo. Mas a pergunta não foi lucro máximo, a pergunta foi o quê? O número de bonés. Então a galera acaba caindo na armadilha do lucro máximo e quer calcular o lucro máximo. Então não é bem dessa forma. Se eu quero saber o número de bonés, eu quero saber qual o valor da letra X. E aí, quem está tendo um conhecimento de função quadrática, por exemplo, quando ele fala, certo, que ele quer o número de bonés para ter o lucro máximo, isso aí é uma questão ligada ao X do vértice. Aí o aluno vê o número lucro máximo, que esse L está no lugar do Y, o aluno quer calcular o Y do vértice. Aí acaba errando a questão, entendeu? Por besteira, por falta de interpretação. Isso acontece direto. Bom, a partir de agosto, você começa a fazer uma revisão através do curso essencial para os alunos que vão fazer o Enem e o vestibular deste ano. Que tipo de revisão você faz? O que é que vai entrar e como é que as pessoas podem participar disso, Alex? O curso essencial, nessa parte de revisão Enem, já tem mais ou menos, esse é meu 6º ano, que eu vou seguindo uma estratégia. A minha revisão, ela dura praticamente 3 meses, certo? A gente vai começar de agosto e vai até o mês de outubro. Qual é a dinâmica dessa revisão? Essa dinâmica, ela segue a seguinte estrutura. O primeiro mês, geralmente eu trabalho dando resumos teóricos dos conteúdos e trabalho com os exercícios intercalados. Aqui não existe assunto negligenciado. Aqui eu vou de número misto, dízima periódica, entendeu? MEMC, MEDC, eu saio do básico da matemática que o Enem cobra e vai até a parte mais complexa, que é geometria analítica e trigonometria. Foco do curso. O curso, durante esse primeiro mês de agosto, vai ser trabalhado toda a teoria e exercícios de maneiras rápidas, tipo fazendo flashcards com a galera, uns resumozinhos, o que é que eu preciso saber de cada conteúdo de maneira prática e objetiva. No mês de setembro, é praticamente apenas resoluções de questões, onde a gente vai pegar esses flashcards construídos e vai ver como usa essas dicas na resolução de questões. No mês de outubro, continua de novo sendo exercícios. Então, praticamente, essa estrutura que eu monto é como se fosse 3 revisões para o Enem em apenas um único curso. Isso facilita ao aluno a memorizar, certo? Algumas fórmulas, alguns exercícios. Essas listas que eu trabalho com eles durante esses meses são listas misturadas com os conteúdos para o cara pegar ali. A primeira questão é probabilidade, a segunda questão é trigonometria. Então, esse primeiro mês de agosto, ele é muito importante porque a gente vai construindo tanto conceito como exercício. Mês de setembro, mês de outubro, é praticamente só exercício. Seguindo essa estratégia, eu tenho obtido um resultado bem interessante, como eu acabei de falar aí. No ano passado eu tive mais de 40 alunos batendo essa nota aí de 800 pontos no Enem. Então é um número bem significante. Esse ano eu pretendo superar essa marca com toda certeza. O curso, ele acontece nos finais de semana, certo? No sábado, de 2 às 4, e no domingo, de 8 às 10. E quando precisa de alguma aula extra, eu acabo marcando na segunda-feira à noite, de 7h30 às 9h30. As aulas são todas ao vivo, são gravadas. Ao terminar as aulas, em 30 minutos, essas aulas já estão disponíveis na plataforma para que os alunos possam assistir, caso percam alguma aula, entende? Então, é basicamente isso. E aqui a gente trabalha tanto a parte teórica como a parte também de muito, mas muito
exercício. Como eu estou te falando, cara, te garanto que de agosto até setembro, eu lhe garanto, de agosto até outubro, eu lhe garanto que são mais de 300 questões resolvidas com toda certeza e tranquilidade. Como é que faz para participar dessa revisão? Como é que faz para participar? Pode seguir no meu Instagram lá, Essencial Pré-Vestibular, ou então pode entrar em contato com o meu WhatsApp, 73988142020. Caso o aluno tenha interesse, pode entrar em contato comigo. Eu vou estar oferecendo a aula do dia 2 do 8 e a aula do dia 3 do 8, que é quando inicia, né, o curso, dia 2 e dia 3. Eu vou estar oferecendo de maneira gratuita a quem quiser. Então, caso você tenha interesse de conhecer, né, o meu trabalho, então tá aí a oportunidade de pegar uma aula gratuita. Me chama no WhatsApp, que eu mando um link de um grupo, onde eu vou estar disponibilizando, certo, o link da aula nesse grupo, e você pode participar de graça. Assista a aula, não tem nada a perder. Te garanto que vai agregar algum conhecimento. Então, assista a aula do dia 2, assista a aula do dia 3, e aí, Alex, eu quero fazer parte do curso. Beleza, é só chamar que a gente dá início à matrícula, aí nós já iniciamos já o mês de agosto aí, completo aí, juntos aí, construindo toda essa parte aí de conceitos e exercícios para desempenhar um bom resultado na prova.